Queridas, nós vamos conversar hoje sobre a parte que todo mundo queria saber, como é que a gente fala para o que está errado. Mas nós vamos falar de uma forma mais bíblica, né? E eu queria que vocês, toda vez que, né, enquanto a gente estiver ouvindo os textos bíblicos e tudo isso, lembrassem do que foi falado na palestra anterior. Porque nada disso a gente deveria fazer de imediato. Lembre-se, os primeiros passos da resolução do conflito são o quê? O primeiro é buscar glorificar a Deus acima de tudo. Então, olhar o conflito com os olhos de uma pessoa que pertence ao cidadão do reino dos céus. E então o segundo passo é o quê? Tirar a trave. Ouvi uma irmã que estava acordada hoje de manhã. Tirar a trave. Amém, irmã. Tirar a trave do seu próprio olho. E, portanto, quando a gente vai, então, abordar, se necessário, a outra pessoa, nós já temos as nossas lentes corrigidas. Nós já estamos numa posição, aquilo que foi falado, né, hoje mais cedo, né, considerando o outro superior a nós mesmos. Já colocamos Deus, né, no seu devido lugar, no nosso coração. Nós já nos colocamos no nosso devido lugar, então a gente consegue tratar o irmão e a irmã de uma forma gentil, de uma forma amorosa, teoricamente, né? E a gente não deixa de ser pecadora. Então eu queria ler aqui rapidamente com vocês Mateus 15, 18. E a gente vai ler outros textos também, mas eu queria começar com esse. Eu gosto muito desse texto lá em casa, porque, como eu já mencionei anteriormente, chegou a época das brigas lá em casa. E a coisa que mais acontece é que eles não se conversam. O outro incomoda e eles vêm direto dedurar o irmão para a mãe. Né? Não importa o que aconteceu. Tá roubando o ar do outro, como eu tinha falado anteriormente, não conversa, vai direto na mãe. Então, o que eu estava praticando muito esses dias era falar sobre Mateus 15, nós vamos ver aqui como você deveria resolver os conflitos e parar de ficar chamando a mãe a toda hora. Porque a mãe não pode resolver todos os seus problemas. Um dia, crianças, vocês vão sair de casa e vocês vão perceber que há muitos conflitos nessa vida que vocês vão ter que resolver por conta própria. Então, não adianta a hora de ficar chamando a mãe. Tem que aprender a resolver esse problema por conta própria. Abriram? Eu acertei a referência? 15, 18 ou 15? Desculpa, o neurônio está fumegando aqui, vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Algumas irmãs estavam confiantes demais. Então é 18, 15. No 18, 15 está assim. Então vamos lá rapidamente, 18, 15. Deixa eu inclusive apagar aqui e corrigir. Pronto, 18, 15. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil publicano. Queria adiantar aqui para as irmãs que a gente não vai entrar no passo das testemunhas da igreja e da expulsão, tá bom? Porque vamos focar hoje, não tem como, não tem tempo. Vamos focar hoje numa abordagem individual, primeiro. O primeiro passo aqui. Porque geralmente é aí que a gente enterra, né? É muito fácil a gente denunciar no conselho. Ai, irmã. É muito fácil a gente fofocar, falar mal e querer envolver logo todo mundo. Então, vamos focar primeiramente nessa primeira parte. Se porventura surgir dúvidas a respeito do que acontecerá depois, vocês podem escrever, né, uma perguntinha, mandar e o meu marido responde. Que é melhor, né? Que ele é a parte eclesiástica da família. Irmãs, olhando para esse texto, eu queria
contextualizar. Isso aqui é Jesus falando a respeito do que fazer quando alguém pecar contra você. Isso acontece muito. A gente peca muito contra os outros, consequentemente, é natural que a gente suponha que os outros vão pecar muito contra a gente, de todas as formas possíveis. E aqui, nosso Jesus está falando no contexto que a gente já vê nos versículos anteriores. Se vocês olharem um pouquinho antes, no capítulo anterior, ele conta uma parábola. Qual é a parábola? Alguém aí está com a Bíblia aí aberta? A parábola da ovelha perdida. E depois, qual é a próxima? Quantas vezes perdoar irmão? E a parábola do servo que não queria perdoar, né? Não quer perdoar irmão. Então, esse texto aqui, a gente não pode ver fora do contexto. Ele está inserido num contexto em que o nosso mestre está nos ensinando como restaurar o irmão que está em pecado. Como lidar com pessoas que pecaram contra nós. Como lidar com conflitos. E aqui a gente já vê, mais ou menos, o modo, já de cara. Porque se a gente leu a parábola da ovelha perdida, a gente percebe que o pastor, ele teve que separar tempo, gastar esforço, foco, energia para resgatar uma ovelha. E não apenas repreendê-la, mas trazê-la para de volta no convívio da comunidade. Ou seja, não é apenas dizer, botar o dedo na cara dela e falar assim, está errada, se arrependa. Não é isso. É trazê-la para que ela possa conviver normalmente e voltar aos relacionamentos bíblicos na comunidade em que estava. Então é isso que significa a restauração gentil. E aí logo em seguida a gente vê como não fazer, né? Como o servo mal lá que estava... É engraçado, porque é Pedro que pergunta, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão, né? A gente geralmente pergunta isso. Quantas vezes eu tenho que perdoar o marido por ter deixado a meia no chão, ou por ter deixado o vaso, né, com a tampa aberta? Quantas vezes até eu preciso, quando é que eu posso virar goteira, né? Quando é que eu posso virar goteira? E a gente já vê a disposição do coração de Pedro, né? Diz assim, isso aqui dá para fazer uma vez. As 7 vezes 70. Quantas vezes? E a gente aqui, então, tem que lembrar quem que está falando para nós, irmãs. Quem está falando aqui para nós é o nosso Senhor, Salvador, que não veio apenas para trazer paz entre nós e Deus, e paz interior, né? Muita gente que só quer a Jesus porque quer sentir aquela paz no coração. Ele quer nos dar paz com os irmãos, com as pessoas ao nosso redor. E essas 3 coisas, paz com Deus, paz com os irmãos e paz interior, elas estão intimamente conectadas, intimamente ligadas. Se vocês tiverem um conflito com alguém, se alguém tiver alguma coisa contra você, ou vocês tiverem alguma coisa contra outra pessoa, dificilmente você terá paz interior. Dificilmente. Você pode achar que você está de boa com Deus, né? Pode achar. Falar assim, Senhor Deus, eu te amo, eu te sigo, mantém aquela irmã bem longe, né? Para fingir que eu estou de boa com ela. Aí você fica a paz interior. Mas quando ela vem para a igreja no domingo, né? E olha para vocês, a gente já começa a sentir um... Senhor Deus, perdoe ela. Perdoe ela. Me traga a paz de volta, né? Leva de volta. Faça com que eles se mudem, que o marido mude de emprego, para eu não ter que olhar para a cara dela de novo. Então, nós não conseguimos ter esse conjunto, esse trio, se um estiver em falha. A paz interior ela é uma consequência da paz que Cristo nos dá por meio dos relacionamentos. Por meio dos relacionamentos. Então, aqui, ele vai nos mostrar justamente o modelo que devemos seguir e o motivo para imitarmos a Cristo. Ele é o modelo que devemos seguir quando nós vamos restaurar alguém, confrontar alguém no pecado. E o motivo pelo qual nós deveríamos fazer isso é porque ele fez isso conosco. Ele fez isso conosco. Ele tirou de si mesmo, entregou de si mesmo para nos restaurar. E ele não faz isso apenas uma vez. Ele todo dia vai nos corrigindo aos pouquinhos. Olha a paciência que o nosso Deus tem para conosco, né? A graça que a gente recebe é tão grande que às vezes eu fico impressionada com a conta-gotas que a gente usa para dar graça para os outros, né?
A gente recebe tanta graça e não percebe isso. E quando a gente vai tratar do pecado do outro, a gente trata com dureza, com rigidez, com os nossos próprios pecados todos envolvidos. E acaba que piora a situação, muitas vezes. Piora a situação. Então eu vou falar uma coisa aqui primeiro sobre o que a Bíblia não diz a respeito de confrontar o pecado dos outros, tá? Primeiro o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz aqui, esse texto não está dizendo para a gente que a gente precisa corrigir todos os pecados. Não precisa corrigir todos os pecados. Eu aprendi isso com meus filhos. Porque se eu fosse parar para corrigir todo pecadinho que eu ver na minha frente, os meus filhos vão achar que eu odeio eles. Porque a hora a gente vive cometendo erros, não é mesmo? São coisas que a hora toda são cometidas que a Bíblia fala que muitas vezes é melhor fazer o quê? Ignorar as ofensas. Lá em Provérbios diz o quê? O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, sua glória é perdoar as ofensas. Vocês acham que não fala? Provérbios 19:11. A sua glória é perdoar as ofensas, não se descontrolar com ira. Então isso significa que às vezes não vale a pena enfrentar aquele pecado, porque às vezes é um pecado pontual, às vezes é um pecado, não estou dizendo que não pode, estou dizendo que se vale a pena mesmo. Percebam que a gente vive num mundo onde há pecados perdoados, há brigas que a gente precisa saber se vale a pena comprar. Qual é que mais vale a pena? É porque um falou a palavra mais ríspida aquele dia contra a gente, ou porque ele está adulterando, né? Qual é a briga que vale a pena a gente comprar? Então precisamos saber onde é que mais vale a pena a gente perdoar as ofensas e simplesmente sofrer o prejuízo. Sofrer o prejuízo. Você percebe quando a gente observa a vida de Cristo, que ele não confronta todo mundo a hora toda. Agora vocês imaginam Jesus andando no meio de gente pecadora. Não apenas andando no meio de gente pecadora, mas ele sabia o pecado de todo mundo ao seu redor. E o que ele mais fala a respeito para a gente? A graça. Ele não passa todos os sermões dele condenando cada pessoa, né? Falando em você, ele não fica apontando pecado na cara de cada um. Nem mesmo a samaritana, quando a gente olha o exemplo lá, ele é direto, seco e ríspido. Ele vai construir uma narrativa para que ela consiga perceber o erro na qual ela está. E com certeza tinha muito mais pecado no coração dela. Com certeza. Ela não quebrou apenas um mandamento, 2, ela quebrou todos. Ele, mais do que a gente, teria o direito e a capacidade de realmente confrontar pecado na mesma hora de cada um de nós. Mas ele não faz isso nem com a gente hoje. O que ele faz? Ao longo do tempo, né? Eu fico tão maravilhada, porque o nosso Senhor, ele é tão paciente. Se ele fosse abrir a lata, minhoca, para confrontar todos os meus pecados na hora, eu estaria morta agora. Ele vai parcelando, ele vai mostrando as faces, né, da minha natureza aos poucos, gentilmente, nas horas certas, com graça, com mansidão. Isso é uma coisa incrível que a gente tem que aprender. Então, o que nós vemos aqui, primeiramente, é que a gente não precisa sair corrigindo o pecado de todo mundo a hora toda. Porque a gente não tem tempo. E tem muita gente na nossa vida. Então, não precisamos. Inclusive, quando a gente percebe que a gente tem um certo prazer em ficar corrigindo o pecado dos outros, isso já fala um pouquinho a nosso respeito, não é mesmo? Ficar corrigindo o pecado dos outros, fazer isso não deveria nos trazer uma alegria e prazer. Deveria ser uma coisa feita com tristeza, com dificuldade, uma coisa que a gente ora, Senhor Deus, me dê uma chance, uma oportunidade, eu não sei como fazer isso, me ajuda. Mas, às vezes, eu já vi casos de gente que não precisa falar 2 vezes. Tem a maior alegria em lá esfregar o pecado do outro na cara da pessoa. Não por amor, mas porque fazer isso faz ela se sentir bem ao seu próprio respeito. Isso já revela uma coisa a respeito dos desejos do próprio coração dela. Então, por isso que a gente precisa primeiro
Fazer o quê? Tirar a trave. Tirar a trave. Quando a trave está lá, a gente acha que tá, pode ficar se metendo e corrigindo o pecado de todo mundo a hora toda. Pronto. O primeiro. Porque a gente não tem tempo, a gente não é Deus, né? Precisa saber como gastar o tempo e o desgaste no relacionamento sabiamente. E segundo, porque quanto mais a gente se empenha em fazer isso, ficar corrigindo o outro por tudo, a gente às vezes não percebe que pode não ter pecado da pessoa. Pode não ter sido pecado. Lembra que eu falei lá no começo que os conflitos, eles surgem por diversos motivos, inclusive mal entendidos. Quando a gente vicia o nosso olhar e ficar caçando pecado nos outros, criticando os outros, corrigindo os outros, tudo vira motivo de condenação. Tudo vira motivo para a gente corrigir o outro. Então a gente tem que lembrar que pode ter erros, acidentes, podem ter mal entendidos, pode ser que na verdade o pecado seja seu, pode ter diferença de personalidade, de opinião. Então tudo isso para a gente primeiro ter a paciência para ouvir e pensar, considerar se realmente vale a pena corrigir aquele pecado, confrontar aquilo. Então, isso pode acontecer que, quando nós adotamos esse hábito de ficar criticando e corrigindo e confrontando tudo que a gente vê pela frente, isso fecha a porta para a comunicação com os outros. Com filhos, por exemplo, uma mãe que critica tudo, né? O filho não vai ter abertura lá na frente para se abrir a respeito de um pecado mais adiante, para abrir o coração. Por quê? Porque a mãe ensinou ele não a temer a Deus, mas temer a ela. A seguir a lei dela, não seguir a lei do Senhor. Então o filho vai passar a viver querendo agradar a ela e a todo custo fugir da crítica dela e da correção dela. Segundo, primeiro, a gente não precisa corrigir tudo a hora toda. Segundo, a gente não precisa corrigir diretamente na lata a hora toda. Tem hora que precisa, tá? Tem hora que precisa. Mas precisamos entender que cada situação é uma situação diferente. Como eu falei da situação lá da Samaritana, o Senhor Jesus, ele corrigiu os pecados dos outros também através de parábolas, de ilustrações, de conversas mais tranquilas. Vocês percebem que às vezes ele é marido, né? Principalmente com os fariseus. Mas como Jesus muitas vezes vai puxando a narrativa para não fazer com que a pessoa, né, tome um susto, mas que a pessoa pense por si mesma a respeito dos seus próprios desejos, dos seus próprios problemas. Isso é uma restauração gentil. O nosso objetivo não é pisar, né? Não é esfregar na cara do outro, mas é restaurar, é trazer de volta para o meio da comunhão. É corrigir, é ajudar a consertar aquilo que estava quebrado. E muitas vezes, quando a gente usa as palavras ríspidas e duras na hora de confrontar, nós acabamos piorando a situação. Não porque estejamos errados, né, necessariamente, mas porque a forma com a qual nós usamos para abordar o pecado do outro é uma forma que vai fechar o coração da outra pessoa. É fechar o coração da outra pessoa para ouvir mais a respeito do que a gente tem para falar. Então, o objetivo nosso é o coração. Não é a nossa vingança, não é nosso prazer em condenar o outro, mas é o coração da pessoa que está sendo confrontada. O nosso objetivo é trazer graça e paz com nossas palavras. A gente vê isso nas cartas de Paulo, por exemplo. Até mesmo a carta aos Coríntios, que é surra para tudo quanto é lado, ele começa louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo trabalho que Deus tem feito na igreja. Ele fala de graça e paz, ele dá um contexto do evangelho, dá esperança para a igreja. Então, em tudo isso, ele vai, então, corrigir. O que a gente faz muitas vezes, né? A gente só quer desabafar. Quer jogar a coisa na cara da outra pessoa e a bola para a corte da outra pessoa. A pessoa que se vire com isso. Às vezes a gente culpa a nossa personalidade. Eu sou honesta. Mas você é pecadora. Eu sou sincera. Você pode ser. A Bíblia fala para a gente falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. Então, o nosso objetivo
é trazer graça e paz com as nossas palavras. Se você perceber que esse não é seu objetivo e sua vontade é realmente esfregar na cara do outro, volte 2 passos atrás, glorifique a Deus e tire a trava do seu próprio olho. Reveja os desejos do seu coração. Talvez você esteja com o desejo de merecer ou ser mais do que a outra pessoa. E falar mal da outra pessoa vai te fazer satisfeito em si mesma. Essa comparação que a gente faz com você tem coisa, não, né? Eu não tá vendo, eu não disse, né? A gente gosta de falar, mas avisei, né? Avisar, né? Para ouvir a esposa, ou a mãe, ou a irmã, não faz, né? Revise os primeiros 2 passos. O versículo que eu aqui, inclusive, que eu recebi, Mateus 5, 23 a 24, inclusive, vai um passo além. Porque não é apenas quando a gente tem uma coisa contra o outro, é quando o outro tem uma coisa contra a gente. Ou seja, o problema é do outro, né? Se a pessoa tem uma coisa contra mim, a pessoa que vem atrás de mim para pedir, né, confrontar, se tem uma coisa contra mim, eu tenho nada com isso. Então está escrito lá, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. O que está em jogo aqui? Por que Deus mandou deixar a oferta, que pode ser cultuar a Deus, né? Vir aqui no domingo, cantar, cultuar ao Senhor, ler as Escrituras, falar sobre o Evangelho para os outros. Se a gente estiver fazendo tudo isso e tem uma pessoa com ranço contra a gente e a gente não faz nada a respeito disso, qual é o testemunho que nós estamos passando? A gente não tem amor às pessoas ao nosso redor, né? Não tem amor às pessoas ao nosso redor. Porque qual é o problema? A gente pode ler isso, eu estou sem livro aqui. Alguém pode ler um pouquinho mais adiante, aí em Mateus 23, 24? Desde que eu acho que a sua terra da primeira para morte para o processo. Entrem um pouco comigo agora com o seu necessário. Enquanto você está com o caminho, para que você está no mesmo quer que você ao céu e você seja jogado na prisão. É verdade que você não vai dar enquanto Ótimo. O que a gente vê aí? Um péssimo testemunho do Evangelho. Um péssimo testemunho. Até parece que é uma coisa mais egocêntrica, né? Eu vou resolver para eu não ficar em apuros. Mas o que a gente vê aí é uma pessoa que está querendo cultuar a Deus, ofertar uma coisa a Deus, mas a sua vida pessoal está em frangalhos, o mundo enxerga isso, está levando até mesmo a um julgamento, né? Um tribunal aberto. Que testemunho é esse que a gente está dando a respeito da graça do Evangelho que nós temos em nossa vida? Um testemunho. Além disso, nós também estamos deixando de amar o nosso irmão. Porque, veja só, se o nosso irmão tem algo contra nós, é muito provável que esse irmão, essa irmã, esteja com amargura no coração, com ira contra nós. Mesmo que esteja errado. Agora é importante. Mesmo que a pessoa esteja errada, essa situação se aplica. Você percebe que aqui, em nenhum momento, Jesus fala que se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, que seja certa, verdadeira, que você diz, e não fala aqui que se você pecou contra seu irmão, é que se seu irmão tiver alguma coisa contra você. Ou seja, pode ser que a pessoa esteja completamente enganada ao seu respeito. Pode ser que a pessoa imaginou, interpretou alguma coisa errada ao seu respeito. O que acontece aí? Tome iniciativa de pacificar a situação. Tome a iniciativa. Não espere o outro. Não espere. Tendo a possibilidade, vá e reconcilie-se com seu irmão. Isso vai
ser uma submissão à ordem de Jesus Cristo, porque é Ele que está mandando. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele mandou. Ponto final. Jesus mandou. Segundo, porque você vai preservar o seu testemunho do Evangelho. Terceiro, você terá mais alívio também de consciência. Mais paz em consciência. Muitas vezes a gente fica com... Não sei se vocês já passaram por isso. Será que fulano está com raiva de mim? Por que será que ele está com raiva de mim? E tudo que a gente faz meio que assustado, né? Sem saber o que foi, se está contando ao nosso respeito, se está falando mal ao nosso respeito, o que eu fiz. Confrontar isso, mesmo que a pessoa esteja errada, vai trazer paz ao nosso coração, e paz e consciência. E por último, você estará amando seu irmão ou sua irmã. Você estará ajudando e restaurando, se porventura foi um mal entendido, se porventura foi de fato um pecado seu e você não estava percebendo, você pode se arrepender. Se porventura a pessoa está errada, você pode confrontar a pessoa a respeito disso. E fazendo isso, confrontando, mesmo que seja um engano por parte da outra pessoa, e mesmo que a pessoa não se arrependa, ou não haja reconciliação naquele momento, pelo menos você abriu uma porta para a futura reconciliação. Você tirou os obstáculos, você esclareceu qualquer dúvida, você se esforçou e se empenhou para pacificar a situação e agora entregou a Deus. Entregou ao Senhor. Lembrem-se que vocês não são o Espírito Santo. O restaurar gentilmente não significa converta o seu irmão. Converta sua irmã. Pode ser que por mais que você se empenhe, a pessoa não vai ouvir. Por mais que você peça perdão, por mais que você confronte a situação, por mais que você esclareça, mostre na Bíblia como a pessoa está errada, a pessoa não vai querer saber. O objetivo é que nós possamos demonstrar o que Cristo fez em nossa vida. Não é roubar os poderes do Espírito Santo. Por isso que parte do glorificar a Deus em tudo isso envolve também descansar no poder dele. Envolve confiar nele. Nós vamos fazer a nossa parte e o resto a gente entrega ao Senhor. A gente entrega. E é Ele que vai dar a nossa paz. Não é o irmão ou a irmã que vai dar a nossa paz. É o nosso Senhor. Então, quando Ele diz para ir lá reconciliar, está envolvido aí também a busca por paz no corpo de Cristo por meio de ouvir. A gente gosta muito de falar. Mulheres, a gente gosta muito de esperar a outra pessoa parar de falar para a gente poder falar também, não é? Muitas vezes a irmã está contando, né, o que fez. Isso é uma coisa que sempre acontecia lá na escola, quando a gente voltava de férias, né? E a professora perguntava: o que vocês fizeram nas férias? Todo mundo queria falar e ninguém queria ouvir o que o outro tinha para falar, né? Ninguém quer saber o que o outro tem para falar. Todo mundo quer contar a própria experiência. E todo mundo quer que o outro admire sua própria experiência. Não é mesmo? Todo mundo quer atenção e ninguém quer dar atenção. Isso é uma coisa que está dentro de nós. Nós queremos atenção. E nós somos rápidas para tomarmos decisões a respeito de pouca informação. De pouca informação. Então a palavra diz lá em Tiago que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tardio para se irar. Então eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu falei que ia ser muito prática essa parte, viu? Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas já adiantando que a questão de ouvir é uma questão de muito exercício e domínio próprio. De humildade. De você não apenas fingir que está ouvindo, mas você, de fato, se interessar no que o outro tem para falar. Especialmente se você descobrir que o irmão tem uma coisa contra você. E, de repente, você não estava sabendo nada a respeito. Isso significa que você vai ter que ir lá e você vai ter que ouvir tudo para não sair de lá com dúvidas e com um assunto mal resolvido. Pulando, então, estou fazendo aqui uns pulos. Nós falamos aqui, então, sobre o que nós devemos fazer quando alguma pessoa tem alguma coisa contra nós.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que devemos fazer quando alguém pecar diretamente contra nós. Os primeiros passos. Quais são os primeiros passos? A gente vai ficar martelando isso, porque aí quando vocês entrarem no conflito, vocês não vão estar tentando achar as anotações que a Hendrika falou sobre a resolução de conflito. Que falou. O primeiro passo é o quê? Ficar a Deus. Confie nele. Haja coragem, ótimo. Elas são pacificadoras. Já estão prontas para resolver conflitos. Já podem chamá-las. Buscar glorificar a Deus envolve confiar nele, contentar-se nele, obedecer a ele. E tirar, então, a trave do próprio olho, sonde seus desejos, assuma a responsabilidade, confesse os seus pecados. Terceiro, ignore as ofensas menores. É algo que está prejudicando de verdade o seu relacionamento? É algo que você vale a pena você gastar tempo brigando por causa da meia que o marido deixou no chão novamente? Vale a pena? Isso não é pecado não, minha gente, tá? Não é pecado. O marido chegou cansado, né? Reunião no conselho, chegou 2 horas da madrugada, tirou o sapato onde estava e caiu na cama. Um bom que ter chegado bem em casa. Mas há coisas que nós nos incomodamos muito mais do que o necessário. E são coisas pontuais, que nós podemos perdoar as ofensas e focar naquilo que de fato poderia potencialmente prejudicar o relacionamento. Quando é que eu não posso ignorar uma ofensa? Aqui já pega, né? Aqui já fica a dúvida. Eu, inclusive, perguntei para o meu marido, estava fazendo esse esboço aqui, fiquei ligando para ele, bichinho, fiquei incomodando ele a hora toda, e nessa situação, que a gente vê isso aqui, eu posso falar? Né? Tem muitos casos e muitas circunstâncias e muitos momentos nos quais a gente não sabe se vale a pena ou se é melhor, né, deixar para lá, descansar no Senhor, orar pela vida da bênção, né? De repente o Senhor revela, né, a vontade dele. Mas quando é que é necessário que, de fato, se a gente ignorar, a gente estará pecando também? Quando o pecado está visivelmente desonrando a Deus, é um público, é uma coisa que está prejudicando o testemunho, algo que está prejudicando a propagação do Evangelho. Você está perto da pessoa, você está vendo isso acontecendo, é hora de um confronto. Você tem abertura? E eu vou falar daqui a pouco sobre a forma, tá bom? Então não se adianta. A gente tem abertura? Vamos lá? Está prejudicando o Evangelho? O testemunho do Evangelho? Está na hora de confrontar. Quando o pecado está prejudicando o seu relacionamento com a pessoa. Então talvez a meia de fato esteja prejudicando o seu relacionamento com o seu marido. Eu não sei, cada caso um caso. Mas talvez haja alguma coisa no seu relacionamento, não só com os maridos, com os filhos, mas também com a irmã da igreja, que de fato é uma coisa habitual e que, se não for confrontado, vai afastar essa pessoa cada vez mais de você. Está te ferindo, te machucando, prejudicando o seu relacionamento com Deus. Confronte. Não chegou nesse nível? Não chegou nesse nível de estar prejudicando ou potencialmente prejudicar futuramente o relacionamento? Considere. Terceiro, quando o pecado está machucando outras pessoas. E aqui eu fico em dúvida. Então, se alguém quiser anotar uma pergunta para fazer ao meu marido mais tarde, pode fazer a pergunta agora. Anote. Quando, né? Porque aí é uma linha tênue a gente avaliar quando é que é o nosso papel de confrontar e quando é o papel de chamar outra pessoa para confrontar, né? Porque aí será que é um conflito meu para falar a respeito ou será que eu estou me metendo demais na vida dos outros? Mas às vezes a gente percebe que o pecado está machucando outras pessoas. Perdão, estou perto demais, tá? Tá bom assim? Vou dar um exemplo assim bem extremo. A pessoa está bebendo demais e dirigindo. Bebe e dirige, tem esse hábito. Está bebendo, o que você vai fazer? Deixar outra pessoa confrontar? Deixar a polícia confrontar? Não. Você vai lá e confronta, porque está prejudicando, potencialmente colocando outras pessoas em risco. Então não precisa ser um caso extremo assim. Mas às vezes a gente percebe hábitos que as pessoas apresentam nas suas vidas, até mesmo no nosso relacionamento, que podem trazer dano físico
e dano espiritual para as pessoas ao seu redor. Outro caso, quando a pessoa está machucando a ele ou ela mesma. A pessoa está se machucando e se afastando do Senhor. Nesse caso, a pessoa precisa de ajuda, de confronto, para que ela possa ser restaurada. Isso não é esmagar, pisar no calo. Isso é, por amor, dedicar tempo para tentar discipular, trazer de volta uma pessoa que está em pecado. Aí a gente fala, não, Hendrika, mas eu tenho tantos pecados eu mesma, né? Eu tenho tantos... Quem sou eu para ir corrigir outra pessoa? Eu acho que esse é um dos nossos empecilhos muitas vezes. A gente olha para nós mesmos, né? Se eu confrontar a pessoa, o diabo vai jogar na minha cara os meus pecados. Por isso, irmãs, o segundo passo do processo é o quê? Tirar a trave do seu bolo. Porque aí você não entra nesse processo com receio de ser acusada. Você já está de consciência limpa. Você já está tranquila, entregou ao Senhor. Você não está corrigindo outra pessoa porque você é melhor, mas porque você ama e porque conhece a pessoa melhor. Você confia em Deus. Nosso objetivo é amar e servir as pessoas. Então vamos lá. Nosso confronto tem que ser pessoal ou com intermediário. O que a gente acabou de ler aí em Mateus 18. A gente fica chamando a mãe a hora toda? Veja só, isso é a resposta mais imediata. Mas há casos, veja só, há casos nos quais não há possibilidade de falarmos pessoalmente com a pessoa. Alguns casos, por exemplo, há risco de violência, há risco de intimidação, há risco de abuso, né? Em muitos casos que há essa ofensa mais física, mais pessoal, em que nós nos encontramos numa situação de risco, é necessário muitas vezes enviar um intermediário, uma pessoa que tome a iniciativa para conversar primeiro. Há situações em que a distância não permite, ou até mesmo a gente pode não ter essa intimidade toda para ter esse primeiro acesso à pessoa e conversar a respeito do que aconteceu. Às vezes o primeiro passo tem que ser dado por um intermediário, mas o objetivo aqui é envolver o mínimo de pessoas possível, porque o nosso objetivo é restaurar gentilmente. E eu sei que vocês sabem que quanto mais gente envolvida no confronto de pecado, mais difícil fica. A fofoca corre solta, a condenação corre solta, outras pessoas passam a ser ofendidas por causa do pecado do irmão, sem que elas nem precisavam saber a respeito. Então, a quebra de confiança maior ainda, desnecessária muitas vezes, por causa desse envolvimento desnecessário de outras pessoas. No que for possível, tratar pecados privados privadamente. No que for possível. É claro que há casos e casos. Por isso que eu falo, minhas irmãs, tem dúvidas? Mandem para o meu marido. Não tenho medo. Estudos de caso a gente tem a gente vai embora amanhã de manhã. De madrugada. A gente pode ficar aqui a madrugada toda. Acho que o pessoal não vai gostar muito. Tô brincando, eu tenho culto aqui amanhã de manhã. É bom dormir bem. Então, o ideal é que reconciliação seja feita pessoalmente. Não é possível. Reconciliação verdadeira não acontece com intermediário. Eventualmente, para que aconteça reconciliação, e veja que eu estou falando de reconciliação, não de restauração. Reconciliação é quando as duas partes encontram paz no relacionamento. Restauração é quando uma é restaurada. Reconciliação leva as duas partes. Não é possível ter reconciliação verdadeira se as duas partes não conversarem. A gente pode até fingir, né? Não foi resolvido por meio de fulaninho. O fulaninho resolveu. Você não consegue olhar na cara da pessoa. Então não resolveu. Não resolveu. Reconciliação envolve confronto e conversa pessoal. Por quê? Rapaz,
Vai estar me amando hoje. Vai simplificar o processo, como eu falei, simplifica, não complica mais do que o necessário. Vai facilitar, vai preservar os envolvidos, inclusive a você mesma. Muitas vezes, quando a gente quer envolver outras pessoas, significa que a gente vai ter que abrir muito mais do que o necessário e expor para muitas pessoas. O pastor falou hoje de manhã que nós precisamos compartilhar as nossas lutas uns com os outros. Isso é verdade, eu não estou retrucando meu marido de jeito nenhum aqui. Isso faz parte, mas nós precisamos saber com quem, na hora certa e como. Um pastor nosso lá de São Paulo nos ensinou o seguinte, que estamos aqui para abrir o nosso coração, não o nosso intestino. A gente abre o nosso coração, mas não precisa falar mais do que o necessário. O tanto, minha gente, que eu já vi de gente abrindo o coração e falando de pecados que expõe a ela e a outra pessoa mais do que o necessário, com pessoas que não podiam fazer nada a respeito, e prejudica muito a pessoa. Prejudica. Se nós estivéssemos vivendo num mundo perfeito, onde todo mundo não tivesse pecado nenhum, mas nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam mal, falam mal, os nossos relacionamentos são afetados com o que a gente ouve a respeito da outra pessoa. Então, querendo ou não, precisamos ter cuidado e cautela com a forma com a qual nós abrimos o nosso intestino para as outras pessoas. Não confie em todo mundo cegamente. Precisamos conhecer as pessoas sábias com quem confiar. O ideal é que nós pudéssemos falar para todo mundo, né? O ideal seria isso. No céu vai estar assim, mas não vai ter pecado. Então, a gente pode falar sobre a vida passada, né? Como era, como Cristo nos salvou e nos redimiu e a beleza da nossa história na moldura da graça. Mas, por enquanto, simplifiquemos o processo. Reconciliação, então, precisa ser pessoal. Agora, outra coisa, que vocês vão saber responder, mas às vezes a gente não leva a sério, né? Reconciliação, presencial ou à distância? Qual é o ideal? Covid que o diga, né? Covid que o diga. Relacionamentos são presenciais. Relacionamentos são presenciais. Indrica, eu namorei à distância. Eu também, irmã. Só que o relacionamento só se concretizou de verdade quando o meu então namorado, que se tornou meu marido, veio me visitar. A gente se viu, se apaixonou de novo e percebeu que de fato era o relacionamento que a gente queria. Relacionamento não existe virtual. O nosso Senhor se encarnou, se tornou homem e veio andar entre nós, viver conosco, não por um dia, para vir aqui e morrer, pronto, encerrou-se. Agora só por meio dos profetas, né? Agora só por WhatsApp que eu vou conversar com vocês. Não, ele veio e viveu uma vida aqui entre nós por 33 anos e então cumpriu o papel dele e terminou. Nosso Deus, lá no Jardim do Éden, o que a Bíblia fala? Ele fala só de cima para baixo? Não. Ele andava no jardim, conversava com eles. A gente estava lá presencialmente com eles. Quando ele estava com o povo de Israel, lá no deserto, o que ele insistiu em fazer quando eles pararam lá no monte? Ele desceu e ele mandou construir o quê? Um tabernáculo. E a Bíblia fala que ele tabernaculou entre o seu povo. Ele estava lá, visivelmente, simbolicamente, por meio do tabernáculo, para mostrar que ele estava presencialmente entre o seu povo. Relacionamento presencial. Por isso que culto online é difícil. Culto online é complicado. Não sei nem se vou nem entrar nesse argumento aqui para não... Anotem e mando para o meu marido a pergunta. Culto online é complicado. Relacionamento é presencial. Portanto, reconciliação precisa ser presencial. A Rendrica eu só consigo com o WhatsApp. Gente, eu já falei da carinha, né? A carinha que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a gente até manda carinha errada e a pessoa acha que a gente está com raiva da pessoa. É muito complicado resolver problemas virtualmente.
Há momentos em que é necessário. Por causa da urgência, emergência, tem que resolver o quanto antes, faça isso. Mas lembrem-se que, eventualmente, o ideal é que vocês se encontrem presencialmente para conversar e se reconciliar. É difícil, eu sei. Não gosto, eu sei. Porque envolve você olhar no olho da pessoa, confessar o seu pecado, confrontar o pecado da outra pessoa. Ainda que eu sou introvertida. Não, você é pecadora, irmã. Eu também sou introvertida. Eu também. Eu tenho dificuldade muitas vezes. O Ronaldo sabe que, às vezes, ele é o extrovertido de nós dois. Então, quando a gente recebe gente em casa, é para ele uma hora boa para o pessoal ir embora, 2 horas da madrugada. E eu, às 6 horas da noite, já estou encerrada. Eu já falei, ó, 6 horas da noite, se eu parecer uma zumbi, eu não estou conseguindo mais entender o que as pessoas estão falando, é porque, né, eu tô me esforçando, eu estou tentando, mas às vezes fica mais difícil, porque eu não consigo mais interpretar o que as pessoas estão falando. Então é difícil, eu sei. Mas conhecendo a si mesma, interprete a situação. E no que for possível, se esforce para que seja presencial. Outras coisas importantes para fazer e para lembrar. Longanimidade e paciência, irmãos. Às vezes não vai dar certo resolver o conflito numa só conversa. Não dá. Eu sei porque eu tenho filhos. Tá? A primeira conversa, às vezes a gente tem, o filho sai e vai lá e está logo gritando com o outro de novo. Não adianta, às vezes. Tem que ser repetidas vezes. Né? Se adiantasse só uma conversa, vocês todas seriam perfeitas. Porque o quanto de vocês já vieram aqui para o sermão do domingo, já levaram, né? Repreensão e tudo mais, exortação, e aí voltou para casa e fez tudo de novo. Fez tudo de novo. Nós aprendemos por meio de repetição. Reconciliação, às vezes, precisa de repetição. De ir lá, ter paciência, ser flexível, abordar de uma outra forma. Talvez perceber, não, eu falei errado a primeira forma, vamos tentar de novo. Porque o que nós queremos, no final das contas? Nós queremos a paz. No que for possível, busque a paz com todos. Então, seja também paciente com o tempo. A minha filha, a Cássia falou muito da minha filha, é meu xodó, as duas, o meu mais velho também. Eu já falei muito dele, bichinho, agora é dessas meninas. Ela é a minha mais nova, tem um cabelo bem fininho e bem lisinho, a outra ela tem um cabelo mais ondulado, mais cacheado. E a minha filha mais nova, ela odeia escovar o cabelo. Odeia. A gente tem diversas escovas lá em casa. Já tentei de todas. Tem uma que ela ama. É uma escovinha de unicórnio, assim, desse tamanho. Ela mesma pega e ela passa. Aí ela aparece pra mim, acha que penteou o cabelo, não penteou nada. Mas não doeu. Então, tá bom, mãe. Essa escova é boa, o jeito que eu fiz tá bom, tá ótima. Falei, filha, você não penteou seu cabelo, eu preciso pentear pra você. Não, mamãe, porque dói. Vai demorar muito, vai doer, eu não quero. Filha, mas você não vai sair, você não vai pra escola com o cabelo no nó. Os nossos conflitos são como nós. Não adianta a gente pegar uma escova e passar assim e achar que tá tudo bem. Muitas vezes, esses conflitos vão precisar que nós passemos tempo, vai precisar que doa, vai precisar de investimento, vai precisar que a gente imite o nosso Salvador, que deixou as 99 ovelhas e gastou seu tempo para procurar a ovelha que estava perdida. Nós precisamos parar de idolatrar o nosso tempo. Muitas vezes a gente não quer gastar o tempo. Eu não tenho tempo. Você assiste Netflix. Dorama que só dessa. Você passa 3 horas, olha o seu celular e vê o tanto de tempo que você passa no seu celular. Às vezes é 3 horas. 3 horas é uma boa conversa com a amiga. Né? Dá para resolver um problema. Mas a gente acha que não tem. Porque o nosso tempo é nosso. Para eu relaxar, para eu cuidar de mim, para eu ter meu espaço a sós. Reconciliação e resolução de conflito envolve
tempo. Envolve servir aos outros não apenas com nossa atenção, mas com nosso tempo. Seja flexível, paciente e longânimo. Longânimo. Tenha cautela. Aqui a gente vai repetir de novo. Faça essa pergunta. Será que é pecado mesmo? Ou será que é só cri-cri mesmo? Será que eu estou sendo chata? Será que é apenas uma diferença? Será que é uma coisa que não importa? Eu estou fazendo uma tempestade, como eu digo, uma tempestade num copo d'água. Vale a pena isso aí? Tenha humildade e sabedoria ao pensar sobre isso. Como é que você vai gastar o seu tempo? Ore e planeje as suas palavras. Isso a gente não faz, né? A gente acha que sabe o que vai falar e na hora de falar, a gente fala tudo errado e piora a situação. A gente piora a situação porque aí a irmã não sabe se a gente está com raiva. Às vezes a gente usa uma palavra que parece que a gente está generalizando o pecado dela, né? Ela atrasou uma vez para a reunião da SAF, a gente disse para ela que ela sempre se atrasa, nunca chega na hora, né? Aí essa pessoa já fica na defensiva. Então, planeje o que você vai falar. Hendrika, está dando muito trabalho para a reconciliação. Vai dar trabalho. Você quer buscar paz? Você precisa buscar paz com sabedoria. Ore. Peça a Deus pela oportunidade certa. Hendrika, tem gente que está indo para a igreja, irmãzinha que está indo para a igreja, com roupa super imodesta. Como é que eu falo com ela a respeito disso? Como é que eu falo, né? Eu não chego lá no dia e falo assim, ó. Foi tu, teu filho que escolheu, né? Como é que você vai falar? Você vai orar e pedir para Deus te dar uma oportunidade. Quem sabe Deus não faça aí um caso de um discipulado. Você vai começar a conversar sobre outras coisas, vai tratar outros problemas no coração da irmã. Vai ajudar a irmã a crescer. E aí, vai naturalmente entrar na área da vestimenta. Então, ore e planeje com sabedoria como você vai falar. Não desperdice a oportunidade. Às vezes é uma oportunidade que ele dá para a gente conseguir uma abertura para a gente poder confrontar a pessoa. Considere bem o local e a hora. Quem aqui é casada? Falar com o marido no final do dia, quando está exausto, sobre um problema que estava aperreando a gente o dia inteiro, é uma boa hora? É como os filhos fazem, né, quando os pais estão na frente da TV. Pedir uma coisa para os pais quando estão na frente da TV, é uma boa hora? Porque o pai não vai ouvir. Ele fala, tá bom, essa é sua mãe, né? Tá certo, por mim tá ótimo. Tem tempo, tem local. É uma coisa que eu tenho aprendido com a correção dos meus filhos. Tem hora certa, tá? Quando a gente está indo para um lugar, estou só eu e meus filhos no carro, e eles estão se matando no carro, e a gente está chegando na escola, fala 5 minutos para chegar na escola, não dá tempo, muitas vezes, de confrontar tudo, eu não tenho uma hora para sentar e conversar a respeito do pecado, não tenho. 5 minutos, o problema precisa ser resolvido lá, não é local. Às vezes, se eu confrontar um pecado de uma criança, eu vou ficar expondo ela ao ridículo aos irmãos. Não é o local. Meu objetivo é trazer palavras de graça e paz. Preservar aquela pessoa, meu filho. Então, qual é o local certo? Muitas vezes eu falo o seguinte: a mãe vai conversar com você quando chegar em casa. Aí já... Isso é a respeito do que aconteceu. Quando você chegar em casa, vai ter uma conversa séria. Às vezes, né, chega o final do dia, chega em casa, mãe, eu já pensei a respeito. A senhora tem razão, falei sobre o quê? Eu não falei nada, só é que eu pensei a respeito. Mas tem local e tem hora. Tem local e tem hora. O nosso objetivo não é expor as pessoas ao ridículo. Não é empilhar mais estresse. Por isso que a gente tem que ter discernimento, tem que se interessar pela vida da irmã do irmão, porque pode ser que a pessoa tenha acabado de perder o pai, por exemplo. Não é hora de confrontar aquele pecado que aconteceu 2 meses atrás. É hora de chorar com ela, de lamentar com ela. Nós precisamos nos interessar pela vida dos outros.
antes da gente confrontar o pecado. Antes da gente confrontar o pecado. Outras coisas que podem complicar na hora, no confronto. Celular. Gente, quando você está conversando privadamente, pessoalmente com a pessoa, você coloca o celular assim, na frente, você está a hora toda fazendo o quê? Olhando. Mesmo que você esteja empenhado em ouvir a irmã, qual vai ser a impressão que a pessoa vai ter? É mais importante do que eu. Evite distrações. Evite situações nas quais você não vai conseguir falar 5 minutos com a pessoa. Eu vim pra cá, a última vez eu vim eu e meu marido. Agora eu vim com 3 crianças. As irmãs que tentaram conversar comigo com as crianças por perto perceberam que eu não consigo ficar muito focada por muito tempo. Eu estou constantemente sendo interrompida por mãe. Não tem como manter conversa séria e necessária com muitas distrações ao redor. Então evite distrações. Então essas dicas à parte, vamos lá agora para o que significa confrontar em amor e mansidão. Quanto tempo tem aí? 15 minutos? Ótimo, dá tempo. Mas depois, parabéns. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Esse eu acho que acertei, viu? Se for Gálatas 1, 6, vocês me corrigem. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. Espírito de brandura. Restaurar essa pessoa com o espírito de brandura. A palavrinha restaurar aí significa literalmente remendar. Então, a palavra que é usada em outros trechos do Novo Testamento para consertar redes de pesca. Ou quando Cristo fala que ele vai restaurar a sua igreja, capacitar, tornar a igreja útil. Então, tem a ideia de consertar algo que está quebrado para que ela possa voltar a servir aquilo para qual ela foi criada. E é uma restauração, não de qualquer forma, mas é uma restauração com o espírito de brandura. Né? O que diz lá em Provérbios? Que a palavra afasta o furor. A ríspida suscita a ira, mas a branda afasta o furor. Nosso objetivo não é piorar a situação, nosso objetivo é afastar e criar abertura para poder trazer o que a gente quer trazer. Vingadores? Né? Não. Pacificadoras. Traga graça, traga esperança, encorajamento, não vingança, condenação e juízo. E eu sei como isso é difícil, porque às vezes a gente quer muito que a pessoa entenda tudo que ela fez e tudo que ela errou, para ter certeza que ela entendeu o quanto machucou. Para que ela nunca mais faça isso de novo. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que precisamos trazer esperança, graça e paz. E uma das coisas que muitas vezes percebo na minha própria vida é que quanto mais eu estou imersa nas Escrituras e quanto mais eu estou próxima do Senhor e percebendo o quão gracioso Ele tem sido comigo e quanto Ele tem perdoado os pecados, quanto mais eu estou habitando, nas Escrituras, mais eu transbordo de graça para com as pessoas ao meu redor. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais afastada eu estou, quanto mais esquecida estou daquilo que Cristo fez por mim, mais dura eu vou ser com os outros ao meu redor. Mais ríspida, menos graça. Portanto, irmãs, se você está percebendo sua dificuldade muitas vezes em ser gracioso com sua irmã, seu irmão, ao falar sobre os pecados, falta talvez uma profundidade, uma intimidade maior com o nosso Salvador. Porque, como diria um pastor muito amado meu, pastor Vaslau, quem
Tem flores, dá flores. Quem não as tem, não as pode dar. Se você recebeu, parece uma coisa óbvia, né? Mas se você tem graça, você vai transbordar de graça. Se você não percebe isso, se você não reconhece isso, se você não está vivendo nisso, você não vai ter graça para dar aos outros. Não vai ter. Transborda então de graça. É esse o nosso objetivo na reconciliação. Você está cheia da graça do Senhor? E voltando, ouça Tiago 1,19. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como é que é isso na prática? Pare de interromper a irmã. A irmã está falando, está abrindo o coração, está falando da ofensa que você cometeu contra ela, ou está tentando explicar o que aconteceu, ou até mesmo defendendo o próprio pecado dela. Deixa ela falar. A gente quer ficar corrigindo, interrompendo, protestando, descobrir um pecado novo que ela não tinha falado. Está bravo? Quer interromper? Deixe ela falar. Deixe a pessoa falar. E esteja acostumada com silêncios desconfortáveis. Porque às vezes a pessoa para e aí está pensando ainda no que vai falar, o que a gente faz? Começa o discurso. E se a gente esperar uns 3 segundinhos, o que a gente está mostrando? Que tem abertura para continuar. Às vezes não quer que ela continue, né? Está dolorido demais. Para de falar, irmã. É minha vez. Não. Seja todo homem e mulher pronta para ouvir, tardia para falar. Demore. Tenha interesse no que a pessoa está falando. Não precisa oferecer solução para todos os problemas. Nas conversas você vai perceber um monte de problema aparecendo. Tenha foco. Porque muitas vezes já aconteceu comigo. Eu vou para uma conversa para tentar resolver X. Na conversa surge Y, Z, A, B, C, D, E, F, todo alfabeto. Eu fico confusa tentando lidar com A, B, C, D, E, F, G, e eu esqueço o X. E no final das contas, adianto logo de alguma coisa a conversa? Não, porque o X não foi resolvido. Não precisa oferecer resolução e solução para todos os problemas. Preste atenção e não se distraia. Todo mundo aqui tem um déficit de atenção, né? Depois do Covid, depois de celular, de Instagram, é difícil a gente prestar atenção. Às vezes até mesmo na pregação, né? A gente começa a ouvir e de repente é o amém. O pastor falando sobre o quê? Não sei, estava orando. É muito difícil às vezes a gente prestar atenção. Especialmente quando a irmã está, como eu estou falando agora, eu vejo que as tadinhas que acabaram de almoçar estão quase dormindo. Está falando de uma forma, né? Tão calminha. Perde o interesse, a gente quer dormir. Por dentro, né? A gente desliga a cabeça por dentro. Se esforce para se interessar no que a pessoa está falando. Esclareça as suas dúvidas. Você tem uma dúvida? A pessoa não se comunicou direito? Pergunte. Não deixa para perguntar à amiga o outro dia, né? Né? A minha conversa foi assim? O que será que ela quis dizer com tal? Não. Resolva na hora. Faça a pergunta e resolva na hora. Essa parte é dolorida. Concorde com as verdades faladas. Às vezes a irmã ou o irmão vai falar uma coisa ao seu respeito. E porque você está se sentindo ofendido, né? Por mais que seja verdadeiro, você não vai querer concordar. Você não vai querer concordar. Isso é muito contracultural. Por isso que isso aqui é a cultura da cidadania do reino dos céus. É loucura para os homens. É isso, concordar com o outro que está falando mal sobre mim. Às vezes a pessoa vai falar que a gente pecou contra ela. E a gente percebe, eita, eu peguei mesmo. Eu fui ríspida, eu agi com ira, eu fui injusta, eu fui paciente. A gente fica com medo. Se eu concordar, o meu argumento cai por terra, né? O meu argumento cai por terra. Não, irmão. Você concordar é você reconhecer que tem alguém acima de vocês duas naquela conversa. Você não é a juíza. Você é a pacificadora. Você não é a juíza.
Deus está acima de vocês duas. E por mais que você tente fugir da responsabilidade, Ele está vendo. Quando nós concordamos com as verdades faladas pela irmã, por mais que esteja errado em todo o resto, a gente está abrindo uma porta de comunicação, estabelecendo um padrão. Eu sei, é verdade, eu fiz isso, é verdade, eu fiz aquilo, me perdoe, isso aqui. A gente está buscando por graça, por verdade e por amor na nossa conversa. Estabelecendo isso, a gente abre porta para mais conversa e para reconciliação. Reconheça a mágoa e o sofrimento do outro, por mais que você esteja correta. Precisamos aprender a reconhecer as emoções da outra pessoa. Faz parte. As emoções, queiram elas sejam certas ou erradas, elas são verdadeiras. Elas causam sofrimento. Elas afastam pessoas, né? Emoções boas, elas alimentam bons relacionamentos. Emoções ruins destroem relacionamentos. Então, quando a gente reconhece, não, eu falei assim, eu entendo que isso te machucou, eu entendo porque isso te frustrou, porque eu cheguei 1 hora atrasada. Lembrando aqui de atraso, a gente estava namorando, eu e o Ronaldo, e né, na época, o casamento mudou depois, mas teve uma situação na qual a gente marcou o encontro lá em São Paulo, então o trânsito lá é horrível. Ele morava lá numa ponta extrema, eu morava na outra ponta extrema da cidade. E a gente marcou o encontro, e eu sou holandesa, tá? Sou holandesa, minha mãe é holandesa, eu sou holandesa chata, eu sou muito pontual. Eu era, né? Eu sou casada com ele. Ele atrasou 3 horas. Porque tinha que pegar, tinha que se arrumar, ele estava na casa do irmão, tinha que pegar um ônibus para pegar o metrô, para pegar não sei o quê, e ele veio de Recife, então lá tudo é 15 minutos. Em São Paulo não. E eu falei, tô chateada, né? Então por mais que não foi necessariamente a culpa dele, que aconteceu um monte de coisa, intercorrências, houve, né, pessoas que tiveram, ele teve que conversar, dúvidas que ele teve que resolver. 3 horas eu fiquei chateada. Então ele pediu perdão, reconhecendo não o pecado necessariamente dele, mas a frustração que causou na namorada dele. Né? 3 horas de atraso. No casamento ele prometeu que ia trabalhar na pontualidade. De verdade, está nos votos dele, está escrito. Rapaz, eu nem sei mais o que eu estava falando. Fui falar uma anedota. Reconheça a mágoa e o sofrimento dos outros e procure ajudar a examinar os desejos do coração. Irmãs, isso aqui é tão importante. A palavra de Deus diz que os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas um homem de sabedoria sabe trazê-las à tona. Nós não estamos lá para esfregar pecado na cara de ninguém, mas nós estamos lá para ajudar a outra pessoa a fazer o mesmo que a gente fez no segundo passo. A gente estava tirando a trave do nosso olho, fazendo o quê? Sondando os desejos do nosso coração. E agora o nosso objetivo é ajudar a outra pessoa a perceber, não foi só um deslize, como isso aqui, aquilo lá. Envolve uma coisa mais profunda do coração. Envolve uma coisa lá dentro. Que às vezes o maior problema não é o pecado dela contra você. O maior problema, na verdade, é o pecado dela contra Deus. É esse o nosso foco. A gente precisa ajudá-la a se reconciliar com o Senhor. Então, seja humilde, objetiva, interativa também. A gente gosta de palestrar, né? Nas conversas. Não sei vocês, às vezes as irmãs não. Mas às vezes eu começo a falar e eu esqueço que tem uma pessoa na minha frente. E eu começo a discursar. Né? E a pessoa fica lá só ouvindo, e a pessoa provavelmente já desligou há muito tempo, não está mais ouvindo. E o chamado nosso é não para a gente ficar vomitando as palavras, né? Para o adolescente depois falar, é mais uma palestra da mãe, né? Não é só sabe falar. Mas é a gente ajudar e ter uma conversa interativa e perguntar, mas eu estou fazendo sentido? Isso aqui é verdade o que eu estou falando? Me ajuda a entender melhor. E convidar também interação uns com os outros. E finalmente, irmãs,
chegando aqui ao final. Eu sei que eu fui muito prática. Isso aqui eu normalmente não faço palestra desse tipo, mas eu achei tão importante, tão legal, porque às vezes a gente dá o tema geral, mas e na prática, né? Como é que é na prática, no dia a dia? No final, irmãs, ofereçam soluções que beneficiam os dois ou só ela. Não busquem uma solução que beneficie você acima de tudo. Às vezes a gente quer chegar a uma solução e sai de lá feliz, né? Com as mãos cheias. Satisfeita, feliz que a gente conseguiu, né? Como se a gente estivesse discutindo lá no mercado um preço justo e finalmente conseguiu o que a gente queria. Não. Nós estamos lá para considerar os interesses dos outros. Então, se for necessário sofrer prejuízo, até financeiro, por amor a outra pessoa, bem-estar espiritual, reconciliação, que soframos. Que soframos. Meu pai me ensinou uma coisa, que quando uma pessoa pede emprestado, um dinheiro, não dê emprestado. Você dá metade do valor que a pessoa pediu. Você dá dado. Você fala assim, eu não tenho esse valor. A pessoa pediu R$1.000 emprestado. Você fala, não vou dar. Eu estou falando uma sugestão que ele deu para mim, viu? Vocês não precisam levar a risca. Eu amei esse conceito. Porque quando a pessoa pede emprestado, R$1.000, se a pessoa está pedindo emprestado R$1.000, qual a probabilidade dessa pessoa te devolver? Você vai perder essa irmã. Você vai perder a amiga. Você dá metade. Não precisa pagar de volta. Ou até der mais, né? Pediu 1.000, dá 2.000. O que você tiver. Esse é um valor absurdo, né? Mas quem tem 2.000 para dar hoje em dia? Picanha que é bom, a gente tem. Mas a pessoa pede emprestado, não coloque esse peso, esse fardo sobre os ombros da irmã. Se for possível, dê o que você possa, para que não haja esse empecilho entre vocês. Para que você não se sinta constrangida toda vez que você vai lá. Eita, eu precisava do meu dinheiro de volta. Eita, isso. Não tem dinheiro para dar ou alguma coisa para emprestar? Né? É o que Cristo nos ensina. Papai reduziu pela metade, né? Cristo falou que se uma pessoa pedir a capa, dê 2, né? Foi reduzido. É porque às vezes a pessoa pede 1.000 e a gente não tem 2.000 para dar. Mas quando a pessoa pede, dê com generosidade. Você não tem dinheiro? Ofereça outra coisa. Ofereça uma solução. Mostre seu interesse em resolver o conflito, mesmo que seja às custas de si mesmo. Porque o nosso maior ganho não é financeiro, não é físico, mas é eterno. É eterno. Se alguém pecou contra você, vá, corrija essa pessoa, confronte. E se você conseguir convencer essa pessoa, o que a Bíblia fala? Você ganhou seu irmão. Seu irmão é eterno. Sua irmã é eterna. Nós estamos investindo na eternidade das coisas, às custas, muitas vezes, dos bens materiais. Mas é esse o nosso foco, irmãs. Vamos encerrar? A gente precisa, em tudo isso, irmãs, lembrar e reconhecer os nossos próprios limites. Nós não podemos entrar na restauração, na reconciliação, achando que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Não vai dar. A gente vai descobrir os nossos próprios pecados, a gente vai descobrir mais o pecado da outra pessoa, nós vamos estar desconfortáveis, nós vamos gastar tempo, nós vamos gastar recursos, nós vamos gastar energia, mas no final das contas, a glória é para Deus e Ele que será glorificado por meio de tudo isso. Portanto, irmãs, não ignorem e não ataquem. Sejam pacificadores, equilibrados. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados os filhos de Deus. Não precisam ter medo de perder alguma coisa que você não tem. Porque aquilo que você tem, você não pode perder. Como Jesus falou para Marta, né? Maria escolheu a boa porção e não será tirada. Não será tirada.
Por mais que Marta queria implicar com a irmã dela. Queria o conflito. Cristo falou, ela não vai perder essa porção, não. E nós também não vamos perder, irmãs. Tenhamos coragem, humildade e sabedoria para resolver conflitos em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque tua graça não é apenas um conceito abstrato, mas é extremamente prático. É uma graça que nós temos não apenas ontem e amanhã, mas hoje, agora. O Senhor pode nos ajudar nos nossos relacionamentos. O Senhor pode nos dar a sabedoria necessária. O Senhor pode nos dar as oportunidades que precisamos. Porque nós sabemos que estamos cumprindo a tua vontade quando nós buscamos paz com nossos irmãos e nossas irmãs. Por isso, Senhor, torne-nos corajosas e capazes de poder cumprir a tua missão para conosco, para que em tudo isso o mundo veja em nós a luz que é Jesus Cristo, e para que o seu evangelho seja proclamado em toda a terra, para a tua honra e glória. Amém.